Olá, boa noite, tudo bem? Que alegria ter a sua companhia aqui no Canal da Esperança. A Novo Tempo está sempre preocupada, em trazer motivação e alegria para os seus dias. Hoje você vai conhecer uma história de reencontro com Deus, de livramento, testemunho e também de fidelidade ao sábado. É o Francisco Campos, que daqui a pouco vai contar a jornada cristã dele aqui no nosso programa. Então não sai daí, porque está muito interessante e pode te trazer inspiração para suas lutas diárias, inclusive. Mas antes de mais nada, eu quero te oferecer aqui um guia de estudos preparado para você, preparado para que você conheça mais do sábado. O nosso convidado passou por duras provas ao escolher ser fiel a esse dia. E aqui nesse guia, você vai entender o que Deus espera de nós quanto ao sábado. Você vai descobrir que o sábado da criação consagra a presença de Deus no centro da experiência humana e que ainda hoje a gente pode desfrutar dessa grande bênção. Por isso, peça agora mesmo o seu exemplar do guia O Sábado da Criação. Você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Você vai fazer um cadastro e pronto. Em alguns dias o guia chega até você. Ou se você quiser se adiantar, adiciona nosso número aí no seu celular que aparece aqui no vídeo. E aí você pode chamar pelo WhatsApp, tá bom? Não aquele número que eu te falei, esse aqui do vídeo, que vai aparecer no seu WhatsApp. Logo, você vai ser atendido e chega aí na sua casa esse presente, sem custo algum. Nem o envio você vai pagar, tá bom? Tudo de graça. E hoje eu recebo aqui então Francisco Campos, como eu disse. Francisco contatou nossa produção através do e-mail do programa. Ele se afastou dos caminhos do Senhor ainda muito jovem. Passou por diversos contratempos e até sentir vontade de voltar para Jesus. Mas se você pensa que aí as coisas melhoraram após essa decisão, olha, você está completamente enganado, viu? Francisco enfrentou desafios de trabalho ao se manter firme na guarda do sábado e hoje ele vem aqui contar como estão as coisas. Então, eu vou para um rápido intervalo, mas são só 30 segundos. O Francisco já vai estar aqui comigo para a gente conversar. Não saia daí. Já de volta aqui o Identidade e a gente aqui já conectado com o Francisco. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui e por aí. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. A proteção de Deus estamos levando. Muito bom. Ô Francisco, você, desde muito cedo, desde muito criança, já frequentava a igreja, inclusive foi batizado nessa época, ainda bem novinho, né? E depois você lá no período da adolescência foi se afastando desse caminho que você sempre conheceu. Mas para além da religião, quando você era criança, esse período aí do seu batismo, quem era Deus para você? Era uma coisa que não poderíamos ficar sem, mas o mundo ele tem muitas artimanhas, que nos afasta de Deus e infelizmente na época da minha adolescência eu fui pego por essas artimanhas, E isso aí foi acontecendo na minha vida, mas graças a Deus, com o tempo, eu pude perceber o caminho que eu estava seguindo era completamente errado. O que fez com que você achasse que teu caminho era outro? Você até disse para a nossa produção, as coisas do mundo. O que lá no mundo não combinavam com coisas que eram dentro da igreja e que te atraíam? Eu fui muito namorador, muito mulherengo. Nunca tive vícios, graças a Deus, não bebia, não fumava, mas passou pelo lado de ter namoradinha, ter mulher, eu era terrível. Então eu via que não estava condizente com o mundo, eu gostava de muita música do mundo, eu ia assistir algumas festas, algumas atrações aqui da minha região, do bairro. E eu me perdia nessas atrações, assim. Eu era uma coisa que eu via que não estava de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a lei de Deus, porque logo eu constituí família, E as coisas do mundo eu ainda não conseguia largar. Você, aos 18 anos, começou a namorar com a menina que hoje é a tua esposa,
E Isso, aí, ela é minha esposa. e aí, aos 20 anos, ela já engravidou. Por isso até que você diz, né? Constituíram família muito cedo. Logo depois já veio outra filha. Verdade. Mas mesmo assim, mesmo já sendo pai de família, você não era uma pessoa que estava tão sintonizada ainda em ser um pai, um marido, ter essa seriedade. Você ainda ia buscar essas coisas que você sempre buscou fora da igreja e fora da palavra de Deus também. Constituí família cedo, mas não com aquela responsabilidade, né, que eu teria se eu estivesse dentro da igreja. Então, como eu estava fora da igreja, eu continuei buscando o mundo lá fora, né? Eu não conseguia me livrar do mundo. E a responsabilidade com a família, com as minhas filhas, com a minha esposa, não era aquela responsabilidade de marido, mesmo, era uma responsabilidade de, eu constituí família, mas não era a época ainda, tenho que aproveitar ainda bastante, porque eu tenho muito para aproveitar, eu sou novo ainda. E eu pensava dessa forma. Deus, ele mostra para a gente uma forma que nos dá a responsabilidade de entender, né, como é o procedimento, como se deve agir com a família, como se deve se comportar com a família. E nesse momento eu não ligava muito para as coisas de Deus, porque eu estava atraído pelas coisas do mundo. E a sua mãe nessa história toda? Porque ela te levava para a igreja, a gente sabe o tanto que ela orou, né, por você ao longo de todo esse processo. Como é que ela te via tão novo, com essa responsabilidade de ser pai de família? Você também trabalhava muito, né, em determinada época aí, você tinha várias atuações profissionais diferentes para conseguir dar conta de todo esse processo. Me conta um pouco da sua mãe e das orações dela. É verdade. E nesse período minha mãe via o meu jeito, né? Minha família sempre foi famosa pelos homens escaparem muito dos seus casamentos, né? E minha mãe sempre dizia para mim assim, meu filho, olha, eu sei que você faz coisas erradas e larga desse caminho enquanto é tempo, porque após a morte não há arrependimento. E aquilo me tocava, né? Porque ela dizia sempre que orava por mim. E como ela orava sempre por mim, eu sabia que eu tinha sempre proteção de Deus. Mas, ao mesmo tempo, aí eu não levava muito em consideração, porque o pecado entranha a nossa carne, a nossa mente, né, que nos desvia do foco. E o foco era Jesus, o foco era Deus, mas eu não conseguia perceber isso. E, então, nesse período aí, eu consegui fazer um curso de segurança, no qual eu trabalho de segurança. E também comprei minha moto para me locomover para o trabalho e também trabalhar de mototáxi, porque na minha cidade tem muitos mototaxistas. E também comprei uma cama elástica, que eu montava na pracinha do meu bairro, juntamente com meu primo. E nesse período aí foi muito, muito trabalho mesmo e muito complicado, tanto para manter a família, quanto para fugir do mundo, porque como eu estava muito fora de casa, né, as atrações que vinham do mundo era muita para mim. Então, eu estava cercado, rodeado de coisas do mundo nesse tempo. Me conta sobre esse momento, inclusive, que você está citando aqui, né, de comprar a moto. Você e seus amigos saíam e tal, e numa dessas você encontrou uma Bíblia na rua, né? É verdade. Sim, eu ficava parado em frente a uma pracinha, né, em frente ao posto de saúde no meu bairro, a pracinha que inaugurou. Justamente essa que eu montava a cama elástica, que o fluxo de pessoas era muito, então eu ficava ali tanto de mototáxi, que era o meu ponto, e nesse período aí que eu tinha acabado de montar a cama elástica, eu fui rodar de moto, e eu olhei para o outro lado da via e vi um volume pequeno preto, e eu imaginei que fosse uma carteira. Eu sempre tive facilidade de conseguir achar algumas coisas que eu podia devolver, eu devolvia, mas eu atravessei correndo para pegar, e voltei com ela na mão, né? E quando eu percebi, era uma bíbliazinha pequena, de zíper. E os meus colegas me encarnaram muito, assim, avacalharam comigo. Pensou que era uma carteira e tal. Eu disse, mas isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não tem preço, eu sei o quanto vale. E ali naquele momento eles concordaram comigo. E logo após eu levei essa bíbliazinha para casa, coloquei na mochila do meu trabalho e lá eu deixei guardada.
como sempre, a maioria das pessoas que não estão sintonizadas com Deus fazem, né? Tem uma Bíblia em casa ou no trabalho, mas não leem, fica sempre guardada. Eu entendo a sua emoção, porque a verdade que hoje é tão presente no teu coração estava ali, mas estava guardada e você não desfrutando de tudo isso que você poderia ter desfrutado antes, né? É verdade. É verdade. A verdade estava ali perto de mim, né? A saída, a solução dos meus problemas estava ali perto de mim. E eu não percebia. Deus estava me mostrando ali que aqueles conflitos familiares que eu tinha constantemente poderiam ser resolvidos ali, né? Juntamente com a palavra dele que estava na minha mochila. E nesse período aí deu trabalhando, rodando muito, e chove muito na minha cidade, é muito sol. Eu fiquei com uma tosse tremenda, assim, tremenda, que passei meses com tosse. Então, meus colegas diziam que eu estava com tuberculose e colocavam medo em mim. Vinha na minha mente a palavra da minha mãe, e meu filho, após a morte não há arrependimento. E eu ficava com medo de morrer ali, morrer pecando e morrer errando. E então eu lembrei da Bíblia, peguei ela para ler. Ali mesmo no meu trabalho, como era um local deserto, um prédio em obras, abandonado, eu tomei um banho ali mesmo me ajoelhei e tossindo pedi perdão a Deus para que Ele me libertasse desse mal. E imediatamente ali, quando eu parei de tomar banho, eu fui ler a Bíblia e eu esqueci da tosse. Ele me curou de uma forma que eu não tenho explicação, assim, não tem como eu expressar, porque uma tosse durava meses e eu orei, chorei ali, e aquela tosse passou e eu não percebi. Eu comecei a ler a Bíblia e esqueci daquela tosse, esqueci do que eu estava doente e esqueci de tudo. Então eu comecei a ler a Bíblia como eu nunca tinha lido na minha vida. Ô Francisco, chegou nos mandamentos, aí... eu quero falar mais detalhadamente, inclusive, de uma oração que você fez para Deus pedindo que Ele te curasse. O teu medo de morrer ali era muito grande, né? E a frase da sua mãe reverberando muito na sua cabeça, olha, não existe morte depois do arrependimento, né? Então, deixa eu só fazer uma paradinha para o intervalo e a gente volta conversando mais sobre esse grande momento transformador aí na tua vida. Então, Tudo intervalo rápido aí, a gente volta já contando aqui essa história de volta para Jesus do Francisco. Até já. De volta aqui o Identidade, a gente hoje conversando com o Francisco, que se afastou dos caminhos de Deus, foi viver uma vida fora dos princípios bíblicos, mas num determinado momento se volta para a palavra de Deus. Você então, Francisco, encontrou aquela Bíblia na rua, deixou guardada, mas no momento que você tinha medo de perder a vida, né, estava tossindo muito e tudo mais, você achou que morreria, sua mãe tinha aquela frase para você, que depois da morte não existia mais arrependimento, aquilo ficava muito forte na tua cabeça. Me conta desse momento que você vai ler a Bíblia e no banho você ora muito fortemente para Deus. Antes disso, né, na realidade, eu sempre via uma família passando na frente. Foi um exemplo para mim, né? Eu vi uma família passar por uma igreja, determinada igreja, eles não me conhecem, eu não conheço eles. Mas tem aquela parte que é trecho do hino Brilhar por Ti, né, que o cristão ele é exemplo mesmo sem querer, e eu vi aquela família dizendo que eu posso ser assim, eu posso ser assim. E juntando tudo isso assim com o arrependimento, no momento que eu fui tomar esse banho, ali eu fiquei do jeito que eu vi o mundo, me ajoelhei ali no chão, chorando em prantos e pedi a Deus perdão pelas coisas que eu tinha feito, para Ele me livrar de todo esse sentimento, todo esse pensamento ruim, e que nunca mais eu ia cometer nada de errado com a minha família e nem ia ser displicente com a palavra dele, ia guardar o dia do sábado, como eu guardo até hoje. Falei para minha esposa que eu estava decidido a me batizar, a voltar para a igreja, a largar o mundo, porque nada, as esposas sabem, os maridos que têm, e ela sabia a forma que eu era, que eu vivia. Então, eu fui muito franco com ela e ela acreditou em mim, confiou em mim. E hoje em dia, graças a Deus, eu vivo nos caminhos de Deus.
Mas existe uma coisa que é o campo espiritual e outra esse mundo de pecado que a gente vive, né? Então, quando você aceitou Jesus, aí você começou, inclusive, a ter problemas no teu ambiente de trabalho, inclusive para se manter fiel ao sábado. Verdade. Olha, antes de eu voltar, né, aos caminhos do Senhor, né, a minha esposa sempre dizia, amor, tu vai trabalhar hoje é sábado. Eu dizia, não, hoje é dia de ganhar dinheiro, é fim de semana, é dia onde tem mais pessoas na rua. E eu não ligava muito, né? Eu queria mais saber do mundo e dos lucros que o mundo oferecia. Mas depois dessa conversão, depois desse arrependimento sincero, eu disse, não, de agora em diante, eu vou guardar o sábado. Então, cheguei na minha empresa, que eu trabalhava, e pedi a troca do sábado lá. E nessa empresa que eu trabalhava, no momento que eu me ajoelhei ali, eu não consegui, então eu saí para procurar uma outra empresa que eu conseguisse guardar o sábado. E daí começou as provas, né? Começou as provações na vida do cristão. Eu fiquei desempregado, fiquei rodando só de mototáxi, fiquei com a cama elástica. Mas logo após a praça que a gente trabalhou, acabou ali aquele encanto de inauguração e ficou muito fraca. Eu vendi a cama elástica com meu primo e fiquei rodando só de mototáxi. E nessa forma daí de mototáxi, eu escolhi o horário, né, que eu trabalhava. Então, chegava até sexta, 5 da tarde, eu trabalhava. E durante a entrada do sábado, até o pôr do sol do dia seguinte do sábado, eu parava, né? Agora, tem uma história, Francisco, que eu achei das mais incríveis, assim. Você estava no teu trabalho, no mototáxi, e começou a perceber que seria assaltado pelos teus passageiros. Me conta essa história. É verdade, Wagner. Nos bairros aqui, da minha cidade ali, é muito comum os mototáxis colocar 1 ou 2 pessoas para entrar nas ruas, para dentro da rua, não para andar pela cidade, para dentro da rua. Tipo, a pessoa desce da parada do ônibus, do ponto de ônibus, e vai para dentro da rua. Então, às vezes, só tem uma moto e 2 pessoas, é um casal, ou é mulher com filho. E às vezes eles não querem esperar a outra moto, estão com pressa de entrar devido a muita chuva, muito sol, e a distância das ruas que são muito longas. Então é comum levar 2 pessoas lá no meu bairro. Não é permitido, a gente sabe que não é o correto, mas é comum. Então numa dessas corridas eu estava na minha casa, né, à noite, e choveu o dia todo, e eu não, como estava passando por uma situação difícil devido ao desemprego, e a única renda que tinha era mototáxi. Então, choveu o dia todo. E geralmente eu rodava de dia para poder comprar minha janta e rodava de noite para comprar o almoço do outro dia. E pagava minhas continhas e assim eu ia levando a vida durante um tempo nessa aprovação. Então, nesse período aí, choveu muito durante o dia, foi inclusive numa quinta-feira, choveu muito. E 10 da noite eu não tinha um centavo para o dia seguinte. Então, minha mãe chegou em casa, minha mãe morando fundos com a minha casa, ela chegou na minha casa e viu me vestindo e perguntou para onde eu iria. Eu disse, mãe, eu vou trabalhar, preciso trabalhar. Aí ela disse, não, mas está tarde, está chovendo, é perigoso. Eu disse, não, mãe, mas é necessário, estou sem dinheiro, preciso comprar comida, preciso fazer minhas coisas. Então, ela disse para mim, olha, eu te dou R$20, eu tenho aqui, toma, não precisa tu ir. Eu disse, não, mãe, eu preciso ir, porque eu tenho que botar combustível na moto, para dar passagem para o curso das meninas, e assim, sucessivamente preciso do valor. Aí ela pegou e disse, tá, meu filho, então vai com a proteção de Deus, vai com Deus. E eu saí para rodar nesse dia. E nesse dia, o primeiro passageiro que eu encontro 2 rapazes, né? E como lá tem muito local que joga futebol e entra pela madrugada, tem festa, tudo. E eu resolvi levar os 2. Pediram para levar esse determinado lugar, eu levei. E no caminho eles foram justamente falando do que mais me afligia no passado, né? Que era a perdição de mulher. E começaram a comentar sobre mulheres e tal, e começaram a me botar no meio da conversa. Né, mototáxi, tu concorda com isso, com aquilo? Eu disse, olha, cara, eu respeito. E eles iam sempre falando e colocando eu no meio da conversa, e eu dizia, eu só respeitava, e não falei em nenhum momento que eu era crente, não falei de Deus para eles, assim, era uma coisa tão... um momento tão constante de chuva e de pressão, sem dinheiro, eu
Peguei, fiquei tranquilo ali, fiquei na minha. E quando chegou a determinado local, eles disseram, olha, a gente vai ficar aqui. Aí eu peguei e disse para eles, tá, tudo bem. Então o primeiro desceu, puxou a chave da minha moto, desligou, puxou a chave da minha moto, o segundo desceu, e daí ele pegou uma arma e colocou na minha costela, anunciando um assalto. Perdeu tua moto. E nesse momento ali eu só levantei meus braços, olhei para eles assim, e eles olharam para mim. Aí eles olharam assim para mim e perguntaram do nada, tu é crente? Eu disse, sou. Você não leva minha moto não, meu irmão, é meu ganha-pão. Mas tu é crente mesmo? Sou adventista do sétimo dia, tu conhece? Ele disse, conheço. Eu disse, então, Deus dá uma mensagem para ti. Há caminhos que a homem parece direito, mas ao final são caminhos que levam à morte. Provérbios 14, 12. E então, nesse momento, imediatamente, ele abaixou a arma e disse, não rouba o crente. Eu disse, não, mas tu não deve roubar ninguém, Deus não quer isso para ti. Deus quer que tu viva, Deus quer que tu tenha vida e saúde, e não quer isso para ti. E então eles disseram tu leva a gente daqui então, leva a gente para uma invasão que tem ali e tal, e eu conhecia tudo ali. Eu disse, tá, tudo bem. Aí eles disseram, a gente não vai te fazer mal. Eu disse, eu sei que vocês não vão me fazer mal. Deus ele não vai permitir. E ele pegou, foi comigo na moto, os dois novamente, e eu fui pregando para eles, falando do amor de Deus por eles, falando que se eles tinham algum parente na igreja que orava por eles, um disse que tinha mãe, o outro disse que estava preso e tinha saído há pouco tempo. Então eu falei para eles sobre o amor de Deus. E em determinado local onde eles queriam ficar, eles disseram para mim, olha, não tem como eu pagar a corrida. Eu disse, você já pagou, você é temente a Deus, então isso é muito importante. Aí ele pegou, eu disse, tá, irmão, pode ir então. Ele disse, tá. Aí eu disse, eu vou orar por vocês. E eles retornaram e os dois me abraçaram. E aquilo foi tão incrível assim, de não terem me tocado, não terem levado minha moto, não terem me batido, não terem levado meu relógio, nada meu. E eu saí dali assim tão emocionado, eu vi lembrando da passagem de Salmos 91:11, né, que diz que aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito para te livrar e te proteger em todos os teus caminhos. E daí eu voltei para o meu local de trabalho. E chegando no meu local de trabalho, já tinha outro colega lá, e eu peguei e falei para ele do que tinha acontecido e tal. E logo depois veio mais duas pessoas que tinham sido roubadas por esses dois rapazes. E perguntando se a gente não tinha visto, dois passaram numa moto azul e tal, assim, a gente disse que não viu. E aí o rapaz estava comigo e disse, deve ser os mesmos que tentaram roubar o irmão aqui. Eles disseram, deve ter sido esses mesmo, tal, mas não roubaram o irmão porque ele disse que ele era da igreja. Aí o rapaz disse, eu disse que eu era também, mesmo assim me roubaram. Daí ele foi embora, e o colega que estava comigo disse, mas eu não entendi por que roubaram ele e não te roubaram. Eu disse, olha, Deus é de sonda o coração de cada um. Não sou eu que vou julgar o colega, eu não sei qual a denominação dele. Eu sei da minha entrega, eu sei do que eu passei, do que eu estou passando, das dificuldades que eu estou passando. E Deus conhece a minha sinceridade, conhece o meu coração. E por isso ele me salvou. Amém. Não, que história emocionante, que história linda do cuidado de Deus e do testemunho, né, que te salvou e muito possivelmente fez total diferença na vida dessas pessoas. Eu queria agradecer muito, Francisco, por você ter entrado em contato aqui com a gente, ter contado a sua história. Tenho certeza que vai ajudar muito outras pessoas que estão vivendo esse momento, como você viveu, de se afastarem dos caminhos de Deus, mas de entender que estar de volta é uma bênção como nenhuma outra nesse mundo. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida. Verdade, eu que agradeço a participação aí. E só para complementar essa história um pouquinho, quando eu cheguei em casa que eu falei para minha mãe que tinha acontecido desses ladrões aí, ela disse assim, eu falei para você que não era para você ir. Eu falei para você, você não escuta a mãe. Eu disse, mãe, realmente eu errei em não lhe escutar. Mas só tem que ver que Deus ele tem um plano tanto na minha vida quanto na vida dos bandidos. Sim. E esse plano era para os bandidos. Eu plantei uma semente no coração deles e uma hora vai brotar. Amém. Mas ouvir mãe é sempre fundamental, né, Francisco? Sem dúvida. Conselho de mãe é tudo pra gente. É tudo. Deus ele tem um plano diferente do nosso. Claro. A gente não sabe qual, né? Muito obrigado, Francisco. Amém. Bênçãos para você, viu? Amém. Eu agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe toda a equipe aí da Novo Amém. Tempo e fiquem todos com Deus. Amém.
Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.